E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Explainer. Eu sei, 2026 parece que está muito longe, né? Mas olha, o jogo político já começou. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pesquisa fresquinha do Datafolha que a Folha de São Paulo publicou. E os resultados? Bom, eles pintam um cenário fascinante. Vamos entender esses números juntos? Vamos começar com a pergunta que não quer calar, a principal de todas. Lula vai ser candidato à reeleição em 2026? Pois é, o Datafolha foi a campo para descobrir o que o eleitor está pensando sobre isso, e a resposta, bom, ela não é nem um pouco simples. Olha só esse número, 71%. É muita gente. Praticamente 7 em cada 10 eleitores hoje acreditam que sim, o nome de Lula vai estar lá na urna em 2026. Na cabeça das pessoas, a candidatura dele já é praticamente um fato consumado. Mas é aqui que a história começa a ficar bem curiosa. Porque uma coisa é o que as pessoas acham que vai acontecer. E outra, bem diferente, é o que elas querem. Mesmo com 71% esperando a candidatura, uma maioria de 54%, na verdade, preferia que o Lula desistisse. É um paradoxo claro, né? Uma diferença enorme entre a realidade prevista e o cenário desejado. Ok, vamos aprofundar um pouco mais, olhando agora só para o lado do governo. Como é que essa percepção toda se reflete por lá? E claro, a gente tem que falar do famoso plano B. Se o Lula realmente decidir não concorrer, quem aparece como alternativa? E essa ideia da candidatura não surgiu do nada, viu? Ela vem se fortalecendo com o tempo. Se a gente olhar a linha do tempo, o crescimento é constante. Em abril, 62% acreditavam nisso. Em junho, o número já subiu para 66%. E agora, bateu 71%. A ideia da reeleição está cada vez mais sólida na mente do eleitor. É aqui que a gente entra na conversa sobre o plano B. Se o presidente, por algum motivo, decidir não entrar na disputa, para quem ele passaria o bastão? O Datafolha foi atrás para saber quem o eleitorado hoje enxerga como o herdeiro natural desse apoio. E quando o assunto é sucessão, a coisa está pegando fogo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lidera com 29% da preferência. Só que, colado nele, com 26%, vem o vice-presidente Geraldo Alckmin. A disputa pelo posto de herdeiro está no empate técnico, super acirrado. Então o ponto mais importante aqui é a dinâmica da coisa. Não é só que o Alckmin está perto, é que ele está subindo rápido enquanto o Haddad está caindo. Para você ter uma ideia, desde junho, o Haddad perdeu 8 pontos percentuais e o Alckmin ganhou exatamente os mesmos 8 pontos. É uma virada e tanto no cenário. Tá, mas por que essa subida do Alckmin? A própria análise da Folha dá uma pista. Parece que ele ganhou bastante destaque recentemente, o que eles chamam de boa mídia, sabe? Principalmente por ter ficado à frente daquela disputa comercial com os Estados Unidos. Essa exposição parece ter fortalecido bastante o nome dele. Beleza, já entendemos o lado do governo. Agora, vamos virar a chave e analisar o outro campo político. O que será que a pesquisa nos revela sobre o futuro da oposição e, claro, sobre o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro? E se liga nesse número porque ele é ainda mais expressivo. 67%. É isso mesmo, 2 em cada 3 eleitores acham que Jair Bolsonaro também não deveria ser candidato em 2026. O recado da maioria aqui é bem direto. Independentemente de qualquer questão legal, o papel ideal para o Bolsonaro seria o de um grande apoiador, sabe? Abrindo caminho para que um novo nome lidere o seu grupo político. A pergunta, então, acaba sendo a mesma do outro lado. Se não for o Bolsonaro, quem vai ser? Quem são os nomes que aparecem com mais força para herdar esse capital político todo e comandar a oposição em 2026? E do lado da oposição, a briga por essa herança política está igualmente embolada. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece na frente, com 23% das menções. Mas olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está logo atrás com 21%. E aí tem outros nomes, como os filhos do Bolsonaro e outros governadores, todos dividindo o resto das preferências. Tá claro que não tem um sucessor definido. Se a gente detalha um pouco mais, a gente vê a Michele com 23% e o Tarcísio com 21%, bem próximos. Um pouco mais para baixo, aparecem outros nomes fortes, como o deputado Eduardo Bolsonaro com 11%, o governador Ratinho Júnior com 10% e o senador Flávio Bolsonaro com 9%.
A competição pela liderança nesse campo está totalmente em aberto. Certo, analisamos os dois lados da moeda. Agora vamos juntar todas as peças. Que retrato geral essa pesquisa do Datafolha nos mostra para o cenário de 2026? Resumindo os pontos-chave. Primeiro, a candidatura do Lula é vista como quase uma certeza, mas, paradoxalmente, a maioria não queria que ela acontecesse. Segundo, no campo do governo, a corrida pela sucessão esquentou de vez com a subida do Alckmin. E terceiro, na oposição, a maioria também quer renovação, com uma disputa acirradíssima entre Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Então a grande mensagem que fica é essa: o cenário para 2026 está longe, mas muito longe de definido. Pelo contrário, o que a gente está vendo são disputas internas por herança política, com sucessões em aberto nos dois principais campos da nossa política. A única certeza, por enquanto, é a incerteza. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para a gente refletir. Com essa dinâmica toda, com esse desejo por renovação e essa briga por sucessão nos dois lados, será que a gente está caminhando para uma repetição dos confrontos que a gente já conhece? Ou será que esses números são o primeiro sinal de um capítulo totalmente novo e imprevisível na política do Brasil?